Bom dia a todos. Bom dia a todos. Novamente, sejam bem-vindos às comemorações do Dia Mundial da Saúde. O Dia Mundial da Saúde celebrou-se no dia 7 de abril, domingo, este ano com o tema A Minha Saúde, o Meu Direito, e é sobre isso que nós, ao longo da semana, estamos a discutir. Mas alargámos um pouco a nossa discussão e associámos à discussão do Plano Regional de Saúde 2021-2030. E em cada dia da semana estamos a discutir um dos eixos estratégicos do Plano Regional de Saúde. Hoje o tema é prevenção das doenças. E vamos dedicar a nossa atenção e vamos discutir com este ilustre painel a questão da prevenção das doenças no adulto, desde o contexto de lazer até o contexto laboral. E porquê? Exatamente porque a prevenção da doença é importante ao longo do ciclo vital, mas vemos que na situação epidemiológica das principais doenças que afetam a nossa população, há aqui aspectos realmente importantes que é preciso refletir sobre a abordagem da população adulta, que é mais difícil de ter, por exemplo, nos momentos de sensibilização, é mais difícil de trazer ao centro de saúde quando ainda se sente saudável e está ativa no mercado de trabalho, e temos de pensar como é que a prevenção pode ser melhorada, que estratégias, que recomendações têm os peritos desta área. Por isso hoje aqui temos várias pessoas e vários assuntos para discutir. Eu vou ir apresentando à medida que formos intervindo, para não termos aqui uma fase só de apresentações, e vamos começar por falar sobre infecções sexualmente transmissíveis e o quanto a atualidade nos traz novos desafios. As infecções sexualmente transmissíveis, as doenças infecciosas foram, durante muito tempo, um dos principais problemas de saúde, exatamente porque tinham uma elevada magnitude, atingiam em muitas populações uma grande parte da população. Hoje essa não é bem a realidade. A magnitude destes problemas diminuiu porque, graças ao conhecimento, ao desenvolvimento científico e à prevenção, houve uma diminuição da transmissão das doenças infecciosas e o controle dos fatores que as provocavam é, até hoje, muito importante. Por isso é que muitas destas doenças são doenças controladas, mas com um potencial de risco permanente. Daí que a prevenção vai ser sempre determinante para manter estes problemas controlados. E sobre isso hoje temos aqui a doutora Ana Paula Reis. A doutora Ana Paula Reis é médica especialista com competência na área da infecciologia, diretora do Serviço de Doenças Infecto-Contagiosas do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. É também coordenadora da Comissão Regional de Luta contra a SIDA, que é dinamizada pela Direção Regional da Saúde e que desenvolve uma intervenção particular na área da prevenção. E então é com a doutora Ana Paula Reis que vamos começar por abordar estas questões. E passando a palavra à doutora Ana Paula, questionava-lhe sobre, todos sabemos que há uma reemergência destas infecções sexualmente transmissíveis, com o aumento do número de casos em vários contextos nas sociedades desenvolvidas. Essa é uma preocupação para todos, inclusive para nós. E então pedia-lhe apenas que refletisse e que partilhasse connosco qual é a sua visão sobre esta problemática hoje e o que é que podemos fazer mais no domínio da prevenção. Ora bem, muito bom dia. Obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui presente, cumprimentar os colegas do painel e dizer-vos que é com grande satisfação que aqui estou para abordar um tema que é preocupante para todos nós, é a transmissão de doenças. Nós queríamos que fosse igual a zero, mas é impossível. Como sabem, há uns anos atrás as doenças infecciosas pareciam que iam desaparecer do mapa e até parecia, alguns autores já diziam que íamos fechar o compêndio, portanto, todos os livros das infecciosas, porque com o advento de alguns antibióticos, nomeadamente a partir da penicilina,
parece que as coisas estavam todas resolvidas. Não, começaram a aparecer várias doenças, como vocês sabem, várias pandemias, e aí estão as nossas doenças sempre muito ativas. Relativamente às infecções sexualmente transmissíveis, nota-se algum aumento, isso é uma verdade. Não tenho números, mas pronto, nota-se pelos casos que temos tido e também porque nós temos uma consulta no Hospital dos Marmeleiros, que é a consulta de infecções sexualmente transmissíveis, que já existe há alguns anos, não sei se todos têm conhecimento, e que é uma consulta muito dinâmica, porque nós lá, nessa consulta, acabamos por fazer, portanto, disponibilizamos aos nossos doentes os rastreios, fazemos lá as análises e, além disso, também fazemos tratamentos logo por via endovenosa para diminuir estas infecções. Por outro lado, também fazemos rastreio a todos os parceiros sexuais para que eles também sejam tratados e para quebrar assim a via de transmissão. É uma consulta que, portanto, tem 2 médicos a fazer, eu e uma outra colega, são 2 períodos por semana e essa consulta é feita, conta com um grupo multidisciplinar, que é 2 infecciologistas, uma enfermeira e um psicólogo, que nos dá apoio a esta consulta. É uma consulta mas mesmo muito dinâmica e com uma grande aceitação. Porquê é que isto tem aumentado? É preciso a gente parar para pensar. Eu penso que, na realidade, as infecções transmissíveis têm vindo a aumentar por diversas causas. Uma delas é, por exemplo, o facilitismo e o relaxamento que alguns grupos têm e, portanto, abandonando as técnicas, portanto, de sexo seguro. Outra das causas é também, portanto, a atitude do contra de alguns grupos extremistas de risco que acham que não tem nada que usar preservativo nem se prevenir. Outra é que estamos a notificar mais, isso é verdade. A partir do momento de 2009, em que também foi obrigatório a notificação destas doenças no espaço económico europeu, a nível mundial, a partir daí não há dúvida que temos notificado. E além de ter notificado mais, também temos feito mais diagnósticos, isso é uma realidade. E por isso também um dos aumentos. Outra das situações que é preocupante e que também me diz um bocado de respeito é, embora a gente faça prevenção e estejamos sempre a insistir no uso do preservativo, uma das situações é os doentes, que não sei se sabem, nós temos uma consulta de profilaxia pré-exposição, chamada a PrEP, e esta consulta é feita também no nosso hospital, é uma consulta obrigatória em todos os hospitais e obedece a uma norma da Direção-Geral da Saúde e da OMS. Portanto, o que é que consiste esta consulta? É oferecer a medicação para que as pessoas, não são todas as pessoas, esta consulta não é aberta às pessoas que nós achamos que têm indicação para fazer. Nesta consulta é fazer medicação para prevenir, portanto, a transmissão desta doença. Esta consulta a medicação é dada pelo nosso hospital, portanto, como estão a ver, é uma sobrecarga, mas em medicamentos. Nós temos tido bons resultados, mas não é qualquer pessoa que obedece a um protocolo da consulta. E o que é que acontece? As pessoas estão-se a prevenir contra o vírus da imunodeficiência humana, mas, por outro lado, deixam colocar o preservativo, esquecem-se muito de colocar o preservativo. Ora, as outras infecções passam a ser transmitidas e só estamos, sem dúvida, a prevenir a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Quem é que deve fazer esta profilaxia? São, portanto, as populações suscetíveis, mais vulneráveis, nomeadamente os toxicodependentes, os reclusos, os trabalhadores do sexo e também os doentes, os homens que fazem sexo com homens. Realmente isto obedece a um protocolo e nós temos tido uma consulta cada vez maior e a procura tem sido muito boa. Mas, como estão a ver,
Isto faz com que haja um relaxamento da parte da colocação do preservativo, porque, como sabem também, por outro lado, a infecção VIH deixou de ser causa de morte, o que temos tratamento, mas embora não há cura, as pessoas estão um bocadinho mais, facilitam mais, porque sabem que vão ser tratados e com os novos fármacos, portanto, as pessoas conseguem ficar bem e viver muitos anos como uma pessoa normal. Normal, no sentido de não ter, portanto, de não estar infectados. Doutora Ana Paula, permita-me aqui colocar uma questão mesmo para esclarecer. Estamos a falar de outras doenças sexualmente transmissíveis. Falamos muito do VIH, mas temos outras que acabam por, nesta situação de descontração, surgir também com maior incidência. Sim, Estamos claro. a falar de... Estamos a falar de outras doenças, nomeadamente a gonorreia, a sífilis, o linfogranuloma venéreo, a vaginose, a clamídia. Nós até temos a nível regional um estudo que está a ser feito sobre a clamídia. E como sabem, a clamídia é não só a clamídia, como também a gonorreia, são causa de infertilidade na mulher. Portanto, isso é um estudo piloto, eu acho que é um estudo muito bom, em que também as doenças infecciosas estão também a apoiar. Será que nesta área e do nosso conhecimento, por exemplo, o VIH é muito discutido, muito ainda alvo de muita atenção? Talvez teríamos aqui a necessidade de reforçar o conhecimento sobre as outras doenças também sexualmente transmissíveis que vemos aparecer com maior incidência, como a sífilis, a gonorreia, que acabou de mencionar, a clamídia, o herpes, as doenças herpéticas. Claro que sim. Eu acho que não é só as infecções sexualmente. Eu acho que a própria infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tem sido um bocado esquecida. Eu acho que só se fala quando? No Dia Mundial da SIDA. E deixou de falar. Antigamente isto era a abertura de telejornais. Deixámos de falar. E os números estão aí, estão a aumentar. Não parou, não parou. E cá peço aos jornalistas que divulguem isto mais, porque na realidade isto seria muito importante. E eu lembro-me, olha, na altura a gente até tinha o apoio, o Dr. Luís Filipe dava-nos apoio à consulta de infecção VIH. Os doentes iam para casa com 12 comprimidos para fazer por dia. Hoje, um comprimido. Quer dizer, isto era uma coisa... um comprimido. Nós estamos neste momento com fármacos espetaculares, menos tóxicos e que dão uma durabilidade e com uma barreira genética altamente. Eu acho que isto realmente houve uma grande evolução. E as pessoas também acham, não, já há um comprimidinho para eles tomarem, vamos, mas portanto, aliviar. Não, eu acho que isto tem que sair porque as pessoas continuam a ter comportamentos de risco e isto, e na alturas, todos sabem, se perguntarem, todos sabem como é que se previne as infecções, mas na hora H não colocam o preservativo, esquecem-se, rompem o preservativo, 1000 coisas que nos chegam à consulta, portanto, o preservativo que rompe estas conversas. Pois, ontem discutíamos a questão da promoção da saúde, que ultrapassa esta questão do conhecimento, não é só conhecimento, há a necessidade de conseguir sensibilizar, tornar significativa aquela informação para as pessoas efetivamente terem os comportamentos mais adequados. Eu penso que isso não é fácil. Eu acho que nós temos que sentar-nos à mesa e ver o que é que falta fazer, porque na realidade, mas é tudo junto, não é só a Comissão fazer isto, a comunidade aquilo. Eu acho que devemos ser todos, porque alguma coisa está a falhar. Porque assim, as pessoas dizem que sabem, e então porquê é que não tomam? E os números estão a aparecer, não é? Não se pode dizer que está a zeros, porque não está. E isto é preocupação, mas eu me preocupo. Eu acho que temos que fazer outra maneira de sensibilizar. Nós, por exemplo, a nossa comissão tem uma parte que é a parte da educação, em que há a prevenção para a sexualidade e afetos nas escolas, mas nem todas as escolas ainda estão abrangidas. E isso é fundamental. Nós temos 2 professoras espetaculares, excelentes, que estão a fazer isto nas escolas. E nós começamos agora em janeiro, a fazer prevenção nas escolas. Já fizemos em algumas. E estamos a tentar, através dos nossos elos de ligação, também divulgar pela ilha toda, para ver se isto
se conseguimos, sem dúvida, Se as escolas aderem. se as escolas aderem. Como sabe, não é obrigatório, a minha opinião. Devia de ser obrigatório. Mas pronto, isto é a minha opinião. Mas nem todas as escolas estão a fazer. E isto é um bocado complicado, quase que nos boicota a nossa marcha para a prevenção. E seria, se nós não falarmos nas coisas, esqueçam, que ninguém vai se lembrar. Portanto, isto para mim tem sido um bocado mesmo angustiante, ver as coisas assim. Pronto, temos que apostar na prevenção. E agora, puxando a nossa conversa para o adulto e o contexto laboral, há também projetos na área do contexto laboral. Sim. Que desafios se encontra no contexto laboral? A sociedade, os outros sectores não estão sensíveis para receber este tipo de tópicos? Há ainda dificuldade em falar sobre isto em alguns meios? Sim, eu acho que sim, eu acho que ainda temos algumas dificuldades, até porque eles não gostam muito, como sabe, vir para aqui fazer exames e prevenções, muitos não aceitam. Já vai sendo mais fácil porque nós temos entrado. Mesmo que eles fiquem mal dispostos, nós conseguimos dar a volta. Só que notamos, eu tenho, por exemplo, um problema que é, na parte laboral, as picadas com agulhas nos hotéis, como sabem. Está ali a nossa coisa da parte do trabalho, da comissão, por isso estava a ver. Nós temos esse problema que é assim, chegam-nos à nossa consulta, muitos funcionários dos hotéis, e estão identificados os hotéis, que é colocar, isso a gente temos sempre fazer uma atuação. As empregadas, portanto, dos quartos, as funcionárias, muitas vezes picam-se com agulhas. E a gente não sabe quem é. Pode ser um diz que é de insulina, outro diz que é não sei o quê, mas também temos toxicodependentes, pessoas que vêm do estrangeiro e que se injetam lá nos quartos e deixam as agulhas, umas em cima da cama, outras. Uns dizem que não há, já conseguimos que nos hotéis colocassem nos quartos um contentor para depósito de agulhas. E até para elas irem às consultas é preciso pedir, portanto, há ali qualquer coisa que ainda precisamos de limar mais. E isto é um problema que nós temos, porque muitos, é bem raro, sei lá, um mês que a gente não tem picadas de agulhas de funcionários de um hotel. Isto é preocupante. Claro, até agora não tivemos nenhum problema, elas são seguidos vários meses e até aqui tem sido tudo negativo. Mas é uma preocupação. Uma grande preocupação. A doutora Ana Paula lança-nos aqui esta questão dos hotéis em particular. Sim. E dos profissionais, o risco que os profissionais estão expostos a lesões. Sim. E transitando aqui para outro tópico, aqui das lesões, temos também a honra de contar aqui no nosso painel com o Dr. Manuel França Gomes, que é médico especialista em ortopedia, diretor do Serviço de Ortopedia do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, e que também pode partilhar connosco aquilo que deverá ser a nossa atuação como saúde e como sociedade no que diz respeito à prevenção de lesões no contexto laboral. Porque elas acontecem não só por esta situação de acidentes, mas também por outras causas. Passava-lhe a palavra. Muito obrigada, Dr. Manuel. Muito obrigado pelo convite, muito bom dia a todos. Sim, por acaso, quando a doutora Ana Paula estava agora aqui a falar nas agulhas, na hotelaria, nas agulhas e na picada, estava a pensar exatamente que é um acidente de trabalho. No entanto, a minha área não é esse tipo de acidente de trabalho, mas sim o tipo de acidentes de trabalho que tem a ver mais com trauma e com consequências no nosso sistema musculoesquelético, algumas com gravidade, outras simples, e já que estamos a falar na hotelaria, uma das lesões relativamente frequentes, talvez se calhar a mais, que vejo, e na hotelaria é muito frequente, é a patologia do raquis lombar, pelos esforços que se fazem nas camas, empurrar isto, empurrar aquilo e empurrar aquilo outro, porque não há exatamente uma preparação do modo como fazer esse tipo de atividade que é obrigatória e que tem que ser feita. E, por exemplo, dou um exemplo, por exemplo, uma lombalgia de esforço que aparece quando se empurra uma cama ou quando se levanta uma cama,
Porquê? Porque as pessoas têm muita a tendência, por exemplo, de pegar no colchão ou de pegar na própria beira da cama e depois, com a força da coluna, se endireitar e automaticamente está a endireitar o colchão ou a cama, quando deve ser exatamente ao contrário. Deve-se usar os membros inferiores, agachando-nos para ficar ao nível e depois então levantar com a força dos braços, protegendo a nossa coluna lombar. Mas não tenha dúvidas que as lombalgias de esforço, chamado lumbago agudo, é uma das lesões de trabalho, é uma lesão provocada pelo trabalho, que eu encontro em muitos profissionais de hotelaria. Não é coisa. Em todo o caso, eu gostaria mais de dividir as lesões exatamente como, aliás, me foi proposto, que é a parte do lazer e a parte do trabalho. E são coisas completamente diferentes e todas preveníveis. Todas preveníveis. A prevenção é extremamente importante em termos da traumatologia, porque a traumatologia, depois, os resultados da traumatologia, se é verdade que nós conseguimos que todos eles fiquem 100% curados, ou quase todos eles, 80% ficam 100% curados, mas há sempre 15, 20% que não chegam a isso. Não conseguimos chegar ao patamar dos 100%, até porque depois há patologias interligadas, nomeadamente a saúde mental, nomeadamente a infecciologia, que a infecciologia, da parte, enquanto ortopedista, é das coisas mais temíveis em termos de ortopedia, depois das neoplasias malignas, é a infecção óssea, porque a infecção óssea é uma situação extremamente grave e perfeitamente ao mesmo nível de uma lesão maligna, que são também extremamente graves no que diz respeito à patologia óssea. Por outro lado, os traumatismos, quer sejam de trabalho, quer sejam de lazer, podem levar a problemas de saúde mental, na medida que há indivíduos que perdem a sua capacidade de mobilidade, e estou-me a lembrar, por exemplo, de uma lesão da coluna com paraplegia, por exemplo, e que depois vão também ter problemas de saúde mental, nomeadamente com da idade, tudo isso. Voltando depois ao que eu achava que talvez tivesse mais interesse aqui, eu poderia considerar as lesões em três tipos: os domésticos, o lazer e o trabalho. São todas elas diferentes, todas elas passíveis de prevenção. Por exemplo, na minha idade, as lesões domésticas mais frequentes são as quedas, fraturas de colo de fémur. Há muitas maneiras de poder prevenir, não se pode evitar, mas podem-se prevenir. E, já que falei nas camas, quando falei na hotelaria, por exemplo, a partir de uma determinada idade convém que as camas sejam baixas. Por exemplo, para quando o idoso, e já sou idoso, quando o idoso se levanta da cama, não ter aquela altura que depois lhe dá a possibilidade, dá-lhe a eventualidade de cair e fazer fratura de colo de fémur. O problema das casas de banho e da alteração das casas de banho, evitar a banheira, fazer os polibãs, para a pessoa poder entrar de pé e não ter que passar à altura da banheira, onde também muito frequentemente se cai. E eu nisso tenho experiência, eu faço urgências uma vez por semana e muitos idosos chegam-nos às 11, à meia-noite, às 2 da manhã, porque deram exatamente uma queda na casa de banho quando foram à casa de banho. Problema do chão da casa de banho. Portanto, há todas as escadas da casa que devem ter corrimão dos dois lados a partir de uma determinada idade para evitar as quedas. A pessoa vai com as duas mãos, vai muito melhor e segura-se melhor. As nossas casas não são pensadas para pessoas idosas. Pois há muita coisa que não é pensada nesse aspecto. Mas essa é uma questão a refletir, é uma questão porque a nossa sociedade... que pode ser até pelo lado educacional, da própria terceira idade, nos centros de terceira idade, por exemplo, fazer esse tipo não queria dizer mentalização, que é uma palavra feia, mas esse tipo de informação e consciencialização, exatamente. Mas também temos aquela ainda sempre na parte doméstica, temos a parte das crianças, até aos 14, 15 anos. E onde também há muitas coisas que são preveníveis, independentemente daqueles acidentes que não me dizem respeito em termos de ortopedia, na cozinha, da queimadura, disto, daquilo e daquele outro. Há efetivamente pequenas coisas que se podem ter em casa, por exemplo, as esquinas de mesas e de cadeiras, com determinadas alturas que têm
têm de ser comparáveis, digamos assim, com a altura da criança que temos. Naturalmente, eu estou a falar de um miúdo de 10 anos, não me importa ter uma mesa deste tamanho, mas se tenho um miúdo de 2 anos ou de 1 ano que ainda gatinha, esta mesa, por exemplo, para ele é perigoso, enquanto que, por exemplo, a de 1 metro de altura não é. Portanto, depois há estas pequenas coisas e acho que a consciencialização e informação é extremamente importante nisso. Entramos no lazer. Como dividi isto em 3 partes, não sei se concordam, mas foi a Parece maneira muito mais bem, muito prática obrigada. que eu achei. Em termos de lazer, naturalmente, depende daquilo que estamos a fazer e, portanto, dependendo da atividade de lazer que estamos a praticar ou que queremos praticar, são completamente diferentes. Mas, por exemplo, eu dou um exemplo e até por exemplo, eu tenho 2 filhos com 13 anos e os tipos gostam de ir andar de bicicleta. Vão andar de bicicleta, sim senhor. Mas não saem de casa sem as cotoveleiras, as joelheiras e o capacete. No entanto, todos nós, penso que todos nós aqui já vimos gente andar de bicicleta sem nenhuma destas coisas. Não quer dizer que a queda de bicicleta com todo este equipamento não possa dar consequências mais graves do que uma sem qualquer este tipo de coisa. Portanto, nesse aspecto não há uma relação. Mas, de qualquer modo, há ali uma prevenção. Portanto, há uma tentativa de prevenção, uma tentativa que estatisticamente comprova que pode diminuir acidentes. E acidentes que são graves, fraturas de pernas. Ainda ontem, ou anteontem, internei no serviço uma criança de 12 anos numa queda de bicicleta, bem sei que era na prática desportiva, onde a fazer todo o terreno, que é um pedacinho ainda mais arriscado, não é? Mas com uma fratura do fémur, com 12 anos é sempre uma coisa aborrecida, é um tratamento cirúrgico, enfim, etc. Tem, digamos, várias nuances. Mas em todos os outros desportos é necessário, portanto, é preciso ter atenção ao calçado, ter atenção ao vestuário, portanto, em tudo o que é lazer. Naturalmente, um indivíduo que faz alpinismo corre muito mais riscos do que o indivíduo que faz marcha. No entanto, o indivíduo que faz marcha pode ter uma lesão muito mais grave do que o alpinista. Ontem falávamos sobre exatamente a prática desportiva, a prática da atividade física. Sim. A questão da aptidão física da pessoa para a atividade de lazer que implica esforço, também é muito Eu acho que também depende do determinante. pedaço da pessoa, porque a pessoa, quando opta por um determinado tipo de lazer, muitas vezes há duas maneiras de fazer. Ou a pessoa tem a noção, mas isto depende da individualidade. Isto é, ou a pessoa tem a noção das suas capacidades e daquilo que pode fazer e até onde pode ir, como por outro lado há aquele indivíduo que não tem essa noção das capacidades e quer superar-se e quer superar. E depois há sempre aqui uma certa rivalidade, ou com o amigo, ou com o vizinho, ou mesmo dentro de casa com o irmão, ou com a prima, ou com a mulher. E, portanto, há uma tentativa de superação e esse tipo de competição também leva muitas vezes a que depois a pessoa, ao tentar superar-se e não tendo a noção das capacidades que tem, dá erro. A minha mulher vai todos os dias ao ginásio de manhã, está 1 hora lá a fazer 30 por uma linha. E a minha ginástica é um pedacinho mais de sofá. E a porreira, e sobretudo por causa dos dedos no comando da televisão, para a gente ir vendo o que é que se vê. Se eu fosse fazer o mesmo do que ela, naturalmente, não conseguia. Não conseguia, porque tenho a noção da minha capacidade é ir a pé daqui ao carro e depois fazer o resto de carro. Pronto, cada qual terá digamos, a noção dos seus limites, não é? E a minha ginástica é aquela que eu já disse de sofá, é bestial. Mas isto levanto mais a sério, portanto peço desculpa deste momento menos Tem de ser uma menos conversa saudável, informal. menos saudável, atenção, porque eu também tenho a noção que estar sentado no sofá aos 66 anos de idade não é propriamente a coisa mais saudável do mundo, mas enfim. Ontem dizia-nos o professor Rui Ornelas, que aqui esteve na mesa, que pelo menos 10 minutos a andar por dia baixa a mortalidade em 20 a 30%. Por isso, se todos tivermos esse compromisso, já estamos a ajudar. Disse 10 minutos. Pronto, está bem. 5 minutos de manhã para ir à cozinha para o pequeno almoço e ir para o carro, mais 5 minutos à hora do almoço para voltar para... Pronto. Isso conta, não conta? É Cumulativo. Todos os minutos contam, mas para estes efeitos é preciso pelo menos grupos de 10 minutos. Não. Mas uma coisa aqui é relevante. Estes são obstáculos
que nós enfrentamos hoje. Ontem Exatamente. falámos sobre isto. Exatamente, eu posso ter assim para o jocoso, mas isto é uma realidade, quer dizer, isto não é... Doutora Ana Paula falou-nos de facilitismo, É isso. de descontração. Doutor França Gomes está-nos a falar também disto. Há aqui, nós É temos isso, uma eu disse isto sociedade de uma muitas vezes maneira- quer ficar Disse isto de uma confortável. maneira jocosa, mas se formos a pensar, nós não interiorizamos muito isto e todos rimos, pá, realmente teve piada, mas não. Isto é exatamente o antagonismo daquilo que devemos fazer. E eu sei disso e acho que as pessoas devem ter a noção disso. Aliás, eu gostei muito da palavra que você usou há pedacinho, que é a consciencialização. E isto é uma consciencialização de massas que eu acho que tem que existir e que é no dia a dia. Eu acho, por exemplo, muito mais importante que os nossos órgãos de comunicação social façam pequenos programas a consciencializar as pessoas, e já vi que a doutora Ana Paula concorda comigo, a consciencializar para o problema que ela falou, para os problemas que o Luís vai falar, para o que eu estou a falar, do que estar, por exemplo, a ouvir futebol desde as 3 da tarde até à 1 da manhã, ou ouvir os comentários do senhor da oposição ter escrito ao senhor primeiro-ministro durante 5 horas nos canais todos. Quer dizer, isto é uma coisa perfeitamente... Eu acho que isto contribui um pedaço para o embrutecimento da população. Mas isso é outra conversa que não vem aqui para o caso. Temos Aqui para o caso. Vou passar rapidamente para o trabalho. dá-nos aqui esta nota de que temos de capitalizar os recursos da comunicação social. Ainda ontem também falámos disso. Nós temos de capitalizar para conseguir passar a nossa mensagem. Concordam? Porque eu acho que isso é que é extremamente importante. Isso é as mensagens que a gente tem de levar todos para casa, para a Direção Regional do Eu, Sul. por exemplo, e antes de passar à terceira e última, Claro. Já agora gostava de dizer, por exemplo, este tipo de reunião que estamos agora aqui a ter, que houve ontem e que vai continuar durante a semana passada, que eu acho que é de um valor inestimável em termos de educação da população. Isto devia ser feito, por exemplo, numa escola grande. Uma escola grande dos alunos todos, olha, meninos, hoje, em vez de terem feriado e de irem brincar à bola e não sei o quê, os meninos venham todos para ali, vão ouvir aquilo, vocês vão adormecer, vão se chatear e não sei o quê, mas alguma coisa ia ficar. Isso era importante, não é? Alguma coisa fica, naquelas idades, 12, 13, 14, 15, não todos valorizar as tantos, pelo contrário, calmaria, mas quer dizer... Também fazemos dessas Não, a fazer uma iniciativas. sugestão, por exemplo, num próximo ano, fazer isto para as massas. Estas coisas devem ser feitas para as massas, para toda a gente. Naturalmente, cada um de nós, ao sair daqui, cada um de nós, ao sair daqui, tentará, digamos, disseminar por mais 4 ou 5, e cada um desses 4 ou 5 por mais 4 ou 5, e depois a coisa vai... Mas acho que isto que tinha piada fazer uma coisa destas assim, olho, por exemplo, ir para a Horácio Valente, entrar pela Horácio Valente dentro, e em vez de verem carros de rally como viram ontem, iam aturar a gente durante um pedacinho, pá, e a malta falava e tal, era bom para Está a canalha. combinado, doutor. Era bom para a canalha. Já Era bom está para a canalha. combinado. E nós aprendemos às vezes coisas com eles. Finalmente, a parte dos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho podem, praticamente todos, ser prevenidos. Só que são específicos em cada profissão. Há legislação sobre prevenção de acidentes de trabalho. Agora, é preciso haver uma aplicação dessa legislação, como, por outro lado, uma vistoria permanente sobre as determinadas profissões, os riscos das determinadas profissões e o cumprimento ou não das regras que são necessárias. Todos nós, qualquer um de nós já foi com certeza a um armazém, sei lá, de caixa de carry, ou um armazém de vinhos, ou um armazém de eletrodomésticos, e se repararem nos funcionários que lá estão, grande parte deles, se calhar, não vai estar com os sapatos protegidos de coisa. Grande parte deles não vai estar com a proteção de um barrete, sobretudo se tiverem coisas altas que lhes podem cair em cima da cabeça e que precisam ter um capacete. E nós sabemos que esse facilitismo é brutal e acho que é universal, deixe-me dizer assim, porque devem concordar comigo que não vem ninguém com esse tipo de proteções. Naturalmente, depois temos, por exemplo, a construção civil, onde temos a maior parte dos acidentes de trabalho, normalmente bastante graves, como calculam e como sabem. Mas também há tipos de prevenção para isso, porque
Eu nunca tive num andaime, porque tenho vertigens e bastantes, mas se um andaime for bem feito, praticamente é impossível se cair dali. Praticamente é impossível se cair dali. Fica um corredor, tal e qual como o corredor do lado de dentro do prédio que se está a fazer. O problema é que, se repararem em grande parte dos andaimes que se vê aí, no meio da cidade e mesmo fora aliás, no meio das cidades, e se repararem, não têm as proteções completas de laterais, de proteção do próprio chão. Às vezes são chão improvisado com tábuas umas ao pé das outras, em que o indivíduo põe lá o pé, a tábua salta e lá vai o indivíduo. Se estiver no primeiro andar está cheio de sorte, mas se não tiver uma chatice. Portanto, cada profissão tem os seus riscos e cada profissão tem especificidades de atitudes de prevenção. Até o próprio polícia tem, digamos, cuidados de prevenção para o exercício da sua profissão. O que ele não está muitas vezes protegido é legalmente. Dá tiro no bandido e ele é que vai preso. Mas isso é outra conversa que não vem para aqui. Esta questão dos acidentes tem efetivamente uma importância muito grande, porque refletem-se, por exemplo, nas principais causas de morte na idade adulta, particularmente nos homens. Tem um impacto muito grande. A verdade é que Há outra coisa que é preciso não esquecer e que se mete nisto, não é bem acidente de trabalho, mas será eventualmente acidente de lazer ou uma das duas coisas. Por exemplo, motas. Eu, enquanto ortopedista, adoro motas, como calculará. Tanto de tal modo que sempre disse que nunca vou para o desemprego enquanto houver motas. Quando deixar de haver motas, aí já posso correr o risco de desemprego. Basta ver todos os dias, no trabalho, ver, por exemplo, os meninos das peças e das golfos e não sei o quê, ultrapassar pela direita, passam à frente e depois a gente está no vermelho e eles põem-se assim atravessados à nossa frente, a gente quer arrancar e não tem hipótese que se não passa por cima deles. Isto é falta de prevenção. É falta de prevenção porque um patrão que possa ver uma coisa destas diz: menino, vai-te embora, procura outro sítio. São estas coisas que têm que ser feitas. Quer dizer, eu não sei se a PISA vai arrefecer, se não vai arrefecer, mas eles não têm nada que fazer aquilo e aqui não é uma falta de respeito. E, portanto, isto até é um misto de lazer, trabalho, porque também é o trabalho deles, tem que reconhecermos. Tem que haver algum respeito e tem que haver, sobretudo, respeito por eles e respeito pelos outros, que é uma coisa que às vezes não há. Cá está a volta outra vez a consciencialização, que não tem propriamente a ver agora com o tema daqui da questão, mas é a consciencialização das massas, porque senão a sociedade, o que acontece é que se começa a dar-se um retrocesso civilizacional em tudo isto, porque cada país, cada lugar em cada país e cada país no continente onde está tem as suas tradições, tem a sua maneira de ser, tem todo um historial de séculos que está para trás de nós. E se nós começarmos a entrar nisto, perdoem-me o termo, à balda, se não houver a consciencialização, se não houver a informação do nosso passado, da nossa história, daquilo que fomos, daquilo que devemos continuar a ser, não sei, não vai ser para o nosso tempo, penso eu, mas daqui a 100 anos, como é que vai ser, não é? Como é que as pessoas vão interpretar? Acho que isto se inclui neste tema de prevenção de acidentes, porque a prevenção dos acidentes tem exatamente a ver com uma parte da consciencialização das pessoas, das massas e da população. Muito obrigada, Dr. França Gomes. É para aí, é para o doutor, é para ele. Aqui, esta questão, muito importante, duas notas sobre aquilo que nos disse o Dr. França Gomes, seria muito importante consciencializar, mas ao mesmo tempo falou sobre monitorizar, fiscalizar. E nós temos o exemplo da aviação, que já foi das áreas onde maior número de acidentes acontecia com muita gravidade, e os processos obrigatórios de garantia de qualidade em todas as etapas fizeram com que seja, neste momento, das áreas mais seguras. São um exemplo que, estatisticamente, é um exemplo com números que nos dizem que se criarmos regras, cumprirmos as regras, fiscalizarmos e valorizarmos esse aspecto,
o investimento tem retorno. E então trazemos aqui uma nota. Passando de seguida para, ainda pensando nesta população, já foi aqui mencionado quanto a relação entre outras problemáticas que afetam a saúde das pessoas tem com a saúde mental. Passava aqui a palavra ao Dr. Luís Filipe. O Dr. Luís Filipe é um reconhecido psiquiatra, é diretor clínico da Casa de Saúde de São João de Deus e da Casa de Saúde de Câmara Pestana e tem muita experiência. E há dias conversávamos nós para um grupo de jovens na Ribeira Brava e o Dr. Luís Filipe dizia-nos hoje, nesse dia, que hoje não se sabia bem o que eram cada uma das doenças mentais porque muitas coisas mudaram. E eu fiquei a pensar, efetivamente, que essa é uma visão que nós precisamos ouvir e perceber, porque realmente há muitos fatores a influenciar a saúde mental das pessoas que se revertem em problemas do foro mental que hoje também são diferentes daqueles que toda a gente conhecia e que se discutiu durante muitos anos, sucessivamente, doenças específicas na área da saúde mental. Hoje as problemáticas são outras. Então, que problemáticas temos hoje? Que preocupações, Dr. Luís Filipe? Bom dia pelo convite, é sempre um prazer. Obrigado a todos por conversarem connosco. Pai, isso é uma pergunta complicada. Eu adoro estas conversas, porque não sei nada e não consigo explicar e ninguém vai sair daqui com ideia nenhuma. E a pegar, se não te importas, que a Paula dizia que isto é uma coisa que o Nelson sabe, que eu já defendo há uma carrada de anos. A Paula trabalha há uma carrada de anos com a SIDA, cada vez há mais SIDA. Eu trabalho há uma carrada de anos com doença mental, cada vez há mais doença mental. O Nelson trabalha há uma carrada de anos na droga, cada vez há mais droga. Falei, não sei o que é, podes-me perguntar, eu não sei responder. Às tantas, provavelmente, é um misto de tudo. E acho que nós estamos a fazer as coisas de uma forma, acho eu, errada. Há muito tempo, também não me perguntes, eu estou aqui mais para te fazer perguntas ou fazer perguntas e para conversarmos todos juntos, porque dá explicações, seja o que for. Vou dar, por exemplo, um exemplo. Nós fazemos seguros, temos seguros da casa, do carro, de saúde, mas depois quando é a saúde mental a gente mete lá, diz que nunca teve, nem sabe quem é que teve, nem nunca há de ter. A saúde mental é só, ou a doença mental é só para os outros. Depois aquelas pessoas dizem, eu ando a comer mal, tenho que fazer umas dietas e não sei o quê, mas a comida saudável é mais cara do que a comida avulsa. Se eu vou comprar umas verdurinhas ou comer o hambúrguer sai mais barato. Depois o Nelson chateia a gente e diz, tu não podes beber cerveja, não podes beber isto, não podes beber aquilo. Mas se eu for à tasca, em vez de beber uma cerveja, o Nelson diz que eu não posso beber cerveja. Vou beber um suminho de laranja, custa 3 ou 4 vezes mais. Portanto, como é que a saúde quer que a gente previna, seja o que for, quando não há uma transversalidade da governança em relação à prevenção? Porque depois, quando falamos em custos, normalmente só falamos em custos diretos da doença. E então a saúde diz que eu não posso beber, mas a economia vai ganhar dinheiro com a cerveja que eu bebo. Depois a saúde diz que a doença é cara, que temos de ter cuidado nos tratamentos, porque estamos a gastar muito dinheiro com determinados tratamentos, nomeadamente, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Houve aí uma altura que se dizia que se gastava muito dinheiro. Mas depois toda a economia ou as finanças, ou seja o que for, esquece sempre dos custos indiretos de nós ficarmos doentes. Portanto, é por um lado a saúde a queixar-se, nós estamos a gastar muito dinheiro, e os outros estão porreiros porque a saúde gasta menos dinheiro, mas depois as pessoas não vão trabalhar, têm acidentes, os filhos não têm aproveitamento escolar em casa. Portanto, há um sem número de circunstâncias que de alguma forma afeta a saúde mental, que não tem a ver com a saúde mental em si, mas por todas as circunstâncias que normalmente estão incluídas nessa tal promoção da doença mental, porque em relação à promoção, a doença mental em si não se promove, é muito difícil promover.
Provavelmente é o trabalho que tem que promover, é a escola que tem que promover, é a saúde que tem que promover. A doença em si, é evidente que temos 2 ou 3 doenças, provavelmente tem. Não vamos dizer que sejam hereditárias, mas que há uma predisposição para a doença mental, para meia dúzia delas, mas a grande maioria são das nossas vivências, é do nosso dia-a-dia. Portanto, o nosso dia-a-dia, o que é que nós eventualmente temos de fazer, e acrescentando um bocadinho, provavelmente temos de começar a fazer seguros, outro tipo de seguros, normalmente na capacidade de termos algumas melhores e mais ferramentas para gerirmos a nossa angústia e a nossa frustração, num mundo que provavelmente é muito mais competitivo. E por ser mais competitivo, provavelmente vivemos hoje numa sociedade muito mais autista. Que há uns anos atrás faltava um arroz lá em casa, a gente batia à porta do vizinho e pedia-lhe um arroz. Hoje a gente não conhece quem é que é o vizinho. Portanto, esta cumplicidade da sociedade para o bem comum, penso que eventualmente será uma das fases em que temos que atuar. Há aqui um conceito na área, no domínio físico e no domínio cognitivo, que é de reserva funcional e reserva cognitiva. São conceitos que me parecem interessantes. Tudo aquilo que nós fazemos ao longo da nossa vida vai constituir a nossa reserva do ponto de vista físico, vai constituir a nossa reserva funcional, do ponto de vista cognitivo também vai constituir uma reserva cognitiva. Depois, perante alguma circunstância de crise ou um problema de saúde, a nossa reserva vai ser muito importante para recuperarmos. Isto é importante no que diz respeito, por exemplo, à ortopedia. Quem tem um problema de saúde, se tem uma boa reserva funcional, trabalhou, fez atividade física, recupera muito melhor do que alguém que não. Cognitivamente também. Este é um conceito que faz sentido do ponto de vista mental. Consegue-se constituir reserva ao longo da vida? Eu também te vou responder que eu não sei. Isto é para refletirmos. Opa, eu também não sei. E não sei porquê. Repara uma coisa. Na minha idade, provavelmente, os miúdos não andavam de aparelho. Não. Hoje todos os miúdos usam aparelho. E porquê é que eles usam aparelho? Porque a nossa boca, a nossa cara está a ficar mais pequena. Não temos capacidade bucal para meter tantos dentes. Portanto, isso é uma evolução que nós estamos a ter. As mulheres, provavelmente, vão cada vez ter muito mais cesarianas de uma forma continuada, porque a bacia cada vez está mais estreita. Portanto, provavelmente vai haver mais cesariana. Isto para dar 2 exemplos, eventualmente, dessa reserva cognitiva. O que é que a gente sabe? Teoricamente, e até há 10 anos, quando apareceram as globalizações e as coisas, o que é que a gente sabe? Tudo o que a gente vai aprendendo, tudo o que a gente vai funcionando em termos intelectuais, vamos armazenando. Por isso é que às tantas, na minha altura, era importante a gente saber os rios todos, os afluentes e as estações e não sei o quê. Toda a gente testava, mas exercitava a nossa cabeça para um determinado funcionamento, que capacitava mais para essa reserva cognitiva. Isto há muitos anos atrás. Mas depois, entretanto, a gente sabe que hoje, se eu agarrar no telemóvel para mandar uma mensagem, eu agora, para a minha reserva cognitiva, eu já começo a mandar a mensagem com as 2 mãos. Mas enquanto eu tenho que fazer um esforço para mandar com as 2 mãos, o miúdo só faz com uma. Eu faço com uma, eles fazem com as 2. Porque o nosso cérebro está a funcionar de uma forma diferente. As conexões cerebrais hoje são diferentes daquilo que eram há 20 anos atrás. Isto para dizer que quando tu me falas em reserva, com esta globalização toda da informação e com este acesso aos meios, para além de entrar ali no Nelson, altera o nosso funcionamento cognitivo. E parece que este tipo de reserva cognitiva não é tão duradoura do que aquela que era feita, vamos chamar, pelos métodos tradicionais. Porque também afeta a dúvida que é essa reserva, se é pelos métodos ou pela nossa capacidade. Porque eu funcionava só de um lado para o outro, e eles hoje funcionam articuladamente pelos 2. Muito parecido com o funcionamento das mulheres. Não, isso é só uma evolução da mulher em relação ao homem.
eu sempre defendi, eu estou à vontade porque eu sempre disse que as mulheres é que mandavam. Os homens é que são tontos, acham que mandam, mas nunca mandaram, as mulheres mandam sempre. Portanto, a gente tem... E porquê é que eu digo isto de alguma forma? Porque no dia em que os homens aceitarem a sua pequenez, em vez de te ofereceres flores à tua mulher, é a tua mulher que te oferece flores a ti. Em vez de tu a deixares passar à frente, é ela que te deixa passar à frente. Portanto, nós temos que ser pequeninos. Mas isto tudo, para essa tua reserva cognitiva, que depois é diferente. E a prevenção também tem a ver com isso, que é dar atenção às especificidades. E às vezes fazemos muito pela parra e pouco pela especificidade. Bruna, se tu estiveres aqui... eu estou a ver o meu futebol. Estamos os dois aqui a ver futebol, certo? E a cozinha é ali onde está a câmara. Tu dizes-me assim, olha, vai buscar um copo de água. E eu levanto-me a ver o futebol, não estou a dizer se vou refilar contigo ou não, levanto-me para ver o futebol e vou direitinho à cozinha, vou buscar um copo de água e dou-te um copo de água. Fiz aquilo que tu mandaste. Eu digo, Bruna, vai buscar um copo de água. Tu vais para o copo de água, arrumas a cadeira que está torta, apanhas um papelinho do chão. Portanto, fazes um sem número de funções para ir buscar ao copo d'água. Isto tem a ver com essa tua articularidade em termos de direita e esquerda. E essa articularidade tem muito mais reserva. E por vocês terem essa articularidade, vocês têm mais reserva do que nós. Daí é que eu dizer que não sei explicar essa história da reserva cognitiva. Faz sentido. Percebes? Mas havendo esta evolução dos médios em função daquilo que já é o cérebro feminino, faz sentido que eventualmente haja uma reserva maior. Percebe? O que depois falha em determinadas atividades específicas. Mas isto só para experimentar, para tentar explicar aquilo que eu não sei, em reserva à reserva... E com as reflexões que nós aprendemos. Muito bem. Mas entrou aqui na questão do género, e independentemente das questões de género, o género sempre foi um fator diferenciador na saúde mental. E o Dr. Luís Filipe trabalha com as duas populações. Hoje, os problemas mentais, a manifestação destas problemáticas continua a ser diferente nos homens e mulheres, ou, independentemente do que possa-se discutir no contexto social ou das aptidões, esta diferença entre homens e mulheres tem-se esbatido nas problemáticas da saúde mental? Sempre houve. Normalmente os homens têm uma perturbação mais, como é que eu digo? Mais psicótica, vamos chamar isso. As mulheres obsessivas. Mais reativa, mais de comportamento. As mulheres têm muito mais o afeto. Tudo aquilo que é afeto é muito mais a mulher. Tudo aquilo que é... comportamento, de impulso, é muito mais mulher. Também por isso, a história das dependências e do Nelson também está um bocado associada a isso. Com a exceção, eventualmente, do álcool, que é um fenómeno que ainda não se sabe muito bem. Porque durante muito tempo havia muito mais homens do que mulheres. Hoje as coisas têm tendências a se equilibrarem, porque hoje há a permissividade da mulher dizer que também bebe, que também coisa, é maior. Pronto. E aí voltamos também a querer introduzir a história dos média, que são extremamente importantes na prevenção e na saúde mental, em particular, porque entram num aspecto que eu acho extremamente importante para isto, que é o esclarecimento das doenças, o conhecimento das doenças. E no caso, por exemplo, das mulheres e da depressão em particular, durante muito tempo as pessoas que estavam deprimidas achavam que eram fracas, que não eram capazes, que não tinham capacidade. Isso, portanto, ninguém as percebia, ninguém as entendia. O esforço para ir trabalhar de manhã, o esforço para tratar dos filhos, eram criticados pelo outro porque eram coisas que não eram conhecidas. Hoje as pessoas já sabem que isso é doença, hoje as pessoas já sabem que é um esforço, que não tem a ver com a vontade, não tem a ver com serem preguiçosos ou não quererem fazer. Portanto, tudo isso que é afeto é muito mais de preponderância feminina do que masculino. Mas também é giro que é numa fase da nossa vida.
aí até aos 50, 60 anos, porque aí a partir dos 50, 60, 60 e tal anos, depois as coisas tendem a se aproximar. Parece que os homens com a idade vão ficando mais babosos, entre aspas. Não sei se é verdade, se é mentira. A maturidade. Não sei se terá a ver com... Mas pronto, acho que ficamos todos muito mais babosos. Na região, eu continuo a defender que na região, para além da doença, da doença mental, propriamente dita, aquela doença mental pesada, temos problemas das dependências, sempre tivemos. Era normal que nestas novas drogas também tivéssemos, porque temos um problema crónico do álcool. Vivemos uma cultura permissiva em relação ao álcool, mas isso o Nelson sabe mais do que eu. E agora começa, quando tu falavas na doença das mulheres e dos homens, começa a haver já uma preponderância maior das mulheres a quererem tratamento. Parece que também o tipo de doença, de consequência dos consumos nas mulheres é diferente dos homens. Já sabemos que os homens, por exemplo, têm expressões diferentes dos próprios consumos. Há homens, por exemplo, que ficam com problemas de cabeça se consumirem, há outros do fígado, há outros do pâncreas, há outros do coração. Não sabemos bem porque é que é. Às vezes parece que tem a ver com a qualidade do vinho ou da bebida que se bebe. Outros dizem que tem a ver com a forma como se bebe, se é de uma forma continuada, se é só ao fim de semana, se é só coisa. Agora, parece que as mulheres demoram mais tempo a terem consequências que não cerebrais por causa do consumo do álcool. Mas para nós, enquanto que também estas novas drogas, ainda estamos todos a aprender com estas novas drogas, também com o álcool nas mulheres também ainda estamos a aprender, portanto é um fenómeno, vamos não dizer recente, mas muito mais recente do que dos homens. O álcool é uma questão que nos preocupa muito. Se formos analisar as principais problemáticas que afetam a saúde da nossa população, temos uma grande incidência de doenças causadas pelo consumo do álcool, que estão associadas e há evidência científica que comprovam. E, efetivamente, falou aqui de um contexto social e cultural que é específico. Em prevenção, sensibilizar para o não consumo do álcool é um desafio. Pronto, eu costumo brincar, e aqui estou à vontade para de vez em quando dizer umas asneiras, costumo brincar dizendo que a Madeira é uma fábrica de fazer alcoólicos. Pois, é muito difícil trabalhar isto. Já não estou a falar da permissividade dos consumos. Estou a falar mesmo sobre o ponto de vista genético. Sabemos que há uma descendência genética 4 vezes maior do que aquela daqueles que não bebem. Portanto, se nós já temos uma prevalência maior de alcoólicos, se os filhos desses alcoólicos têm 4 vezes mais a possibilidade de ser alcoólicos do que aqueles que têm famílias não alcoólicas, portanto, estamos a fabricar alcoólicos. Portanto, quando me dizem que é difícil combater o alcoolismo e cada vez há mais e cada vez... é um erro, é difícil precisamente por causa disso. Mesmo que muito se trabalhe, mesmo que não haja entre aspas, mais alcoólicos, temos sempre 4 vezes mais possibilidades de ter alcoólicos do que eventualmente sociedades menos permissivas. O que nos vai dizer que temos de ter mesmo o combate ao álcool como uma prioridade. E falou-nos aqui na abordagem multissectorial. Repara, sabes qual é que é para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa desbocada. E não é aceitável, por exemplo, e somos na saúde, por exemplo, o nosso sistema de saúde não ter um programa de prevenção do álcool. Eu sei porquê, mas não tem. A gente exige que os autocarros tenham, que não sei o que tenha, que não sei o que vai. Então é quem trabalha na saúde não tem também. Não devia ser aleatoriamente a quem trabalha na saúde a soprar para o balão a saber se bebeu ou se não bebeu. Talvez acredita-se que os profissionais de saúde são conscientes quando vão trabalhar. Mas eu também acredito que os chofés dos autocarros também são conscientes, estás a perceber? Portanto, quando eu falava nessa permissividade,
opa, é transversal a todos, estás a dizer? Quando nós não incutirmos uma necessidade de fazermos qualquer coisa e fazermos, independentemente de quem vai fazer, a quem não vai fazer, das consequências, mas tomarmos uma atitude abstencionista, entre aspas, do consumo, porque depois aí só tu combateres o álcool, já vais melhorar o rendimento escolar, o absentismo, a produtividade, os acidentes. Tu ouviste-me contar essa história, mas para quem não ouviu, que eu acho sempre muita piada e que nos engloba a todos. Isso é a mesma coisa do que o pai. Vivemos numa sociedade que eu acho hoje cada vez é mais competitiva e bem, mas também acho que é muito autista. E cada vez temos menos tempo para estar uns com os outros. Todos nós dizemos, eu não tenho tempo. Mas todos nós temos carradas de coisas para fazer, mas arranjamos tempo para estarmos aqui todos juntos numa alegre cavaqueira. Tem a ver com a hierarquização que a gente faz das nossas coisas. E aquilo que eu te contava, que eu acho piada e acho que expressa isso muito do funcionamento em sociedade, que é eu, porque tenho carradas de coisas para fazer, tenho um pequeno que é tímido. E, entretanto, eu nunca me apercebi que ele era tímido, porque a gente nunca está juntos, nunca está nada. E ele começa na idade de sair à noite, e a minha preocupação é o gajo arranjar ali uma doença que precisa do tratamento da pala. E então enche-lhe os bolsos cheios de preservativos, para se arranjar aí qualquer coisa. Mas esquece-me que, entretanto, o gajo é tímido, e o gajo sai à noite com os amigos e tal, e, entretanto, bebe uns shots, depois enfia umas ganzas, depois, entretanto, lá conseguiu aparecer a dita paixoneta dele, mas ele, como já estava de cabeça cheia, seja com o que for, esqueceu-se que tinha os problemas, que tinha os preservativos no bolso. E acabou depois por ir à consulta da Ana Paula, acabou por bater de mota e ir com este, e a rapariga esqueceu-se de fazer os rastreios. Portanto, estamos aqui a falar de uma coisa que não tem nada a ver nem com a psiquiatria, nem com o coisa, nem com o outro, mas daquela transversalidade que eu acho que é importante na prevenção. E só quando entendermos a prevenção com esta transversalidade, quer social, quer política, quer organizacional. Depois voltamos, por exemplo, às organizações que tu estavas a falar. Quantos de nós, funcionários, seja do que for, se nos perguntarem qual é o teu papel na organização? Bastante a gente não sabe. Qual é as organizações que, eventualmente, quando se começa a perceber que há qualquer coisa na doença mental dos nossos funcionários, que sabem se eles estão satisfeitos, se não estão satisfeitos? Quantos é que a gente pergunta se eles se sentem considerados no trabalho onde estão ou não estão no trabalho? Se eles aconselhavam, se houver preciso de um emprego? Há determinados índices que, provavelmente, todos nós temos de estar mais atentos. Muito obrigada, Dr. Luís Filipe, por essa reflexão. O nosso Plano Regional de Saúde advoga uma ideia, e ainda ontem falei sobre isso, de que a saúde tem de ser central na tomada de decisão em todos os contextos e todos os sectores. E é exatamente isto o desafio que aqui é colocado, porque efetivamente todos os sectores, desde a pessoa à instituição, ao sector em si, é preciso ter a saúde como central, e a saúde é global. Mas falou-nos também o Dr. Luís Filipe, o Dr. Luís Filipe sobre consumos de substâncias. E isto, para falar sobre isto, não podíamos deixar de ter o nosso diretor da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências da DRS, o Dr. Nelson Carvalho, psicólogo clínico, que tem dedicado muitos anos da sua prática à prevenção dos consumos de substâncias, a prevenção das dependências e até a prevenção das dependências sem substância. Passava-lhe a palavra, Dr. Nelson, para nos falar sobre quais são as preocupações atuais. Estamos aqui para falar de prevenção. Temos de refletir sobre o que é a prevenção que temos, o que é o fenómeno, o que é que está a emergir e o que é que podemos fazer mais e melhor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Luís Filipe, safaste, começaste a dizer mal das mulheres, mas lá depois seduziste, disseste que eras baboso. Ele disse bem das mulheres. Safaste a coisa.
Ora bem, em relação à prevenção, no fundo não combinámos esta conversa, mas eu hoje estava a refletir sobre a prevenção ambiental, que no fundo é o que o Filipe tem falado. Não quero falar muito da prevenção que nós temos feito nas escolas. Preocupa mais neste momento a questão cultural, legal e política. Neste momento não há coragem política para tomarmos decisões sérias sobre o problema do álcool, do tabaco e da cannabis e outras drogas. Em relação à população adulta, quem consome as drogas mais consumidas é o álcool, a seguir o tabaco e a seguir a cannabis. Choca-me, por exemplo, ver uma cultura de aceitação, como o Filipe falou. Choca-me ver pais cujo início do consumo dos filhos é com eles. Dizem com orgulho, já tive várias pessoas que me diziam: eu estou tão orgulhoso que o meu filho consumia a primeira cerveja comigo. Como se o álcool da cerveja tivesse imune ao facto de ser o pai a lhe dar. Choca-me ver pais a ligar para os vereadores da Câmara para isentar as festas de finalistas das taxas. Não interessa que estejam lá menores a coabitar, o que interessa é ganhar dinheiro para os meninos ir à viagem de finalistas. Até que chegámos a um ponto que eu acho caricato, em que tivemos uma festa este ano, em que foi organizada pela agência funerária Garcês, que eu acho uma delícia. Nunca tinha visto uma agência funerária organizar uma festa de finalistas. Eu até perguntei aos miúdos se levaram um caixão para pôr lá publicidade, porque isto não dá para tudo. Porquê? Porque as câmaras depois, isto é um projeto que nós temos com as câmaras, com a ARAI, com a PSP e com as comissões de finalistas e as escolas, que é o Diversão Sem Riscos. O que é que tivemos a descobrir? Que se fosse uma organização a fazer a festa, uma associação qualquer, era isenta das taxas autárquicas, que até são caras. Ora, o filho do senhor da agência funerária fazia parte da comissão de finalistas, olha, toca arranjar uma festa com a agência funerária e não se paga taxas, está tudo bem. O que interessa é ganhar dinheiro, não interessa os efeitos que se faz. Por outro lado, temos uma indústria do álcool altamente competitiva, altamente lobista, por isso é que eu ontem não quis falar para guardar para hoje, e não sou a favor do marketing da saúde, eu sou a favor do lobby da saúde. O lobby da saúde tem de existir. Nós não podemos ter poridos com estas histórias, porque choca-me ver a indústria do álcool, por 2 vezes os governos da República tentaram baixar a taxa de alcoolemia na estrada para 0,2. Conseguiram? Até hoje ainda não vi nada. Até hoje ainda não vi nada. Quem é que patrocina a seleção nacional? Quem é que patrocina as ligas? As equipas de futebol? Quem é que patrocina happy hours? Ladies Nights, que é uma pouca vergonha. E hoje deste-me as gotas, mas eu tomo depois disto e vou tomar os pingos que tu me deste. Hoje, agora, já que estou descompensado, vou aproveitar. E isto é chocante, porque nós sabemos todos para o lado, até o dia que nos cai em cima. E prevenção ambiental é isto, é reduzir o acesso do álcool, das drogas em geral. E isto parte dos políticos, das leis que têm que ser alteradas. E os estudos demonstram que é este tipo de prevenção que é mais eficiente e eficaz. Por exemplo, o Filipe falou na questão económica. De facto, temos uma parte do governo que é vender. E temos uma parte da saúde que quer tratar, que é prevenir. Claro que ganham mais forte quem tem mais dinheiro. Veja-se o tabaco, então, uma coisa fantástica. A Philip Morris anda desde 2016 a dizer que quer acabar, quer ter um mundo sem cigarros. E quando li aquilo pensei, estes gajos são choninhas ou então são Madre Teresa de Calcutá. O problema, como diz o outro, é que o diabo está nos detalhes. O que é que eles querem? Querem acabar o cigarro, mas querem desenvolver produtos que eles não consideram cigarro como cigarro eletrónico e aquecido, que não produz fumo e combustão. Ao ponto de, neste momento, há uma situação caricata que é, eles acham que as pessoas que deixam de fumar cigarro clássico passam para o cigarro aquecido ou eletrónico não devem ser considerados fumadores. Então, o que é que são considerados? Vapeadores. E este vapeador é um conceito que entrou na sociedade, que é fixe, é cool, é porreiro, pá, estou aqui a baforar, estou aqui a vapear, isto é fino. E conseguiram implementar este conceito e está a acabar o cigarro clássico em detrimento destes novos dispositivos. Eu uma vez tive um senhor da tabaqueira no meu gabinete, pá, há uns 6 ou 7 anos, que me garantia que os estudos da tabaqueira, 95% dos problemas do tabaco desaparecem com o cigarro aquecido. Eu próprio senti-me tentado a consumir, porque aquilo devia ser tão bom, é que 95% do cigarro do problema desaparece. Que eu acho uma delícia. Depois, o que é que a OMS descobriu? Que estes senhores do tabaco gastam $1 milhão por dia a fazer publicidade para viciar crianças e jovens em cigarros eletrónicos e aquecidos.
E, no fundo, eu achei piada o que o senhor da OMS diz, é para substituir os doentes que morrem anualmente, que são 8,1 milhões de pessoas que morrem anualmente por causa do tabaco, morrem prematuramente, eles têm que estar sempre a substituir por outros, e quem são os mais frágeis? As crianças e os jovens. Depois temos aqui outra coisa que eu achei deliciosa, que a Philip Morris comprou, em 2021, uma empresa farmacêutica, pela módica quantia de 700 milhões de euros, na Dinamarca, que produz pastilhas de nicotina. Ou seja, eles já produzem medicamentos para a reposição do nível de nicotina no sangue. Ou seja, eles já fazem a festa toda. Eu, cá para mim, estou a crer que eles ainda vão arranjar cangalheiros para aí e vão patrocinar também. Já faltou mais, ter o carimbo, a chancela da agência funerária. E andamos todos a assobiar para o lado e estes senhores andam a manobrar-nos e é muito difícil fazer a prevenção desta forma. É muito difícil, depois vemos políticos, muitas vezes médicos, profissionais de saúde e deputados a dizer não há problema nenhum, há de assistir a um congresso em que uma senhora, uma investigadora de renome nacional, dizia que o cigarro aquecido era muito bom, que os 95% dos problemas do tabaco desapareciam. E eu fiquei arrepiado. Agora, quem somos nós? Uma equipa da Direção-Geral de Saúde, que vai às escolas, vai ao trabalho, vai não sei quanto, e vem um deputado que é médico dizer isto, o que é que eles vão pensar? É que estes totós, o que é que percebem disto? Aquele senhor é que sabe, que ele é deputado, ele é médico, ele é inteligente, ele é bom. E de combater isto é muito complicado. Temos um novo desafio que é a cannabis. Hoje demos para dizer mal da indústria, mas a cannabis, que não sei se sabem, no dia 1 de abril foi legalizada na Alemanha, para fins recreativos. Ou seja, na Alemanha, que está a utilizar o modelo catalão, em que se quiserem se associar a um clube, podem comprar até 50 gramas mensalmente de cannabis ou podem ter em vossa casa até 3 plantinhas. Portanto, que eu acho fantástico, mas descansem que mais dia menos dia em Portugal vai ser igual. É uma questão de tempo. Como é que estes senhores entram aqui nas lojas de cânhamo e nas farmácias? Felizmente o Infarmed mandou retirar tudo o que é cosmética com CBD, porque eu há dias fui à farmácia até... como é que se chama isso? Agora falta uma palavra. Era qualquer coisa, lubrificante vaginal de cannabis. Não sei se as pessoas querem psicotizar as vaginas desta gente, não faço ideia. Não faço ideia, estou a ficar preocupado. De cannabis, mas é de cannabis, que eu achei uma delícia. É bonito, pá, é fantástico. Não sei se elas depois começavam a falar, não sei, não faço ideia. Portanto, não sei, estão quase para si como ginecologistas, Não se faz farinha. Mas achei uma delícia. E depois temos produtos, bolachas, cervejas e por aí adiante. Há pessoas que estão a fazer óleos de CBD para cancro, quando a evidência científica não demonstra nada disso. O CBD, a única evidência científica que tem é para 3 tipos de epilepsia refratárias, mas como medicamento de fim de linha. No entanto, há pessoas a comprar isto. Isto baixa a percepção do risco dos jovens, que depois acham que podem consumir também as ganzas na rua, que é cannabis e não há problema nenhum. Para agravar o problema, uns anos atrás, havia um deputado, por acaso era do PSD, acho que é virologista, Batista Leite, que tem a lata de dizer no Parlamento que é a favor da legalização da cannabis e deve ser distribuída nas farmácias a partir dos 18 anos. Bem, eu fiquei estarrecido. Um médico dizer isto, eu fiquei estarrecido. Eu pensei, bem, e agora? Como é que se vai descalçar a bota? E aqui é o grande desafio. Portanto, e andamos todos, e temos um novo fenómeno, que não é assim tão novo, que é a Santa Casa da Misericórdia, que também de misericordiosa tem pouco. Porque, ao contrário, o Luís Filipe falou aqui na questão dos homens nas dependências, na raspadinha, a mulher é superior ao homem. A raspadinha é só o segundo jogo que dá mais dinheiro à Santa Casa da Misericórdia. Dá 1,5 mil milhões de euros brutos por ano, 4,4 milhões por dia. E quem é que gasta? As pessoas menos desfavorecidas. No fundo, a Santa Casa vai dando o dinheiro e recebe de volta outra vez o dinheiro desta gente. Portanto, e é com isto que temos que trabalhar e com uma situação também interessante que é, eu há dias vi um jogo novo que eles têm que é o Eurodreams. E há um código da publicidade que diz que não se pode estimular o dinheiro fácil. E eu, como cidadão, mandei uma reclamação a um serviço que se chama Serviço de Inspeção de Jogos. Qual é o meu espanto? Quem é que controla os jogos da Santa Casa? A Santa Casa. É fantástico, não é? A Santa Casa regula-se a si própria. É lindo. Estão a ver o que é.
Portanto, o pirómano é o bombeiro da casa. É giro. E depois o departamento jurídico mandou uma resposta porque em vez de ser foi uma palavra que eles alteraram, e é o suficiente para eludir a publicidade. E andamos todos felizes e contentes. A Santa Casa vai dando dinheiro, vai fazendo algumas asneiras no Brasil, depois se calhar nós é que vamos ter de pagar, mas isso é outra história, e vamos andando nisto tudo. E vamos apanhando com esta indústria, com estes lobbies todos, e não há coragem política para tomar uma decisão, para restringir o acesso. Porquê que a aviação funciona bem? Porque há uma checklist, não há bébias, não há brincadeiras, nem pode haver brincadeiras. E no que concerne aos comportamentos aditivos e dependências, tem de ser igual. Porque só assim é que se vai conseguir diminuir significativamente este fenómeno. Porque veja-se o que aconteceu da questão da alteração da lei da droga, que foi uma pouca vergonha. Nós só pedimos a equiparação das novas drogas às clássicas. O que é que fizeram? Em Portugal, atualmente, independentemente da quantidade, pode ser um indício que não é para o seu consumo. Ou seja, eu posso ter 100, 200, 300 gramas de cocaína. Se eu provar em tribunal que é para o meu consumo, eu vou para casa e não me acontece nada. Isto o que é? Isto é dar de mão beijada aos traficantes manobra, capacidade de andar a vender. Como agravante que as pessoas ainda não se aperceberam, esta lei já permite o cultivo de plantas sem qualquer problema. As pessoas aqui ainda não perceberam isto, mas já é legal ter plantas em casa em Portugal, muito antes da Alemanha, não é giro. Só que as pessoas não sabem ainda bem. Mas estamos com profissionais de saúde, por isso. Não temos jornalistas aqui, pois não? Não, não temos. E o vídeo é para... É consumo nosso, próprio. é interno. É para consumo próprio. Podem cortar essa parte que lá precisou. Não. Não, a parte política é muito importante, porque efetivamente nós estamos aqui a discutir estratégias de prevenção e temos vindo a falar que passar informação é uma fase, sensibilizar é outra, mas a verdade é que é muito difícil ter resultados de prevenção quando nós fazemos um trabalho e temos todo um contexto que não acompanha esta visão. Falámos aqui do consumo do álcool, que está enraizado na nossa cultura e vem nos genes, como aqui também foi discutido. Mas nós temos aqui uma realidade que é semelhante também no que diz respeito a outros consumos de outras substâncias. Há um ambiente favorável. E é verdadeiramente um desafio conseguir ter os outros sectores, o sector económico, a trabalhar connosco e a nos acompanhar nisto. Porque, por mais marketing que façamos, não temos a força do marketing que têm essas multinacionais, que gerem milhões e que, efetivamente, mobilizam massas. Não, daí que eu acho importante é continuarmos emparceirados com a comunidade e apostar muito também aqui nas famílias. Os pais estão demitidos, estão desresponsabilizados. Temos uma lei do álcool que é uma tristeza. A lei do tabaco, então, graças à lei quadra da OMS, tem melhorado. Mas mesmo assim não tem sido fácil. Por exemplo, na última alteração, o Ministro da Saúde, no verão passado, disse que ia proibir nas esplanadas, não sei bem. Foi um banzé que toda a gente saiu e a tabaqueira aproveitou e não foi como ele queria. Ele só foi obrigado, porque é uma diretiva comunitária, àquela parte, porque de resto ele não tem capacidade, porque a sociedade, a indústria não deixa. E tem de haver essa coragem para isto mudar. Em relação à lei do tabaco, há uma questão que se calhar vocês não sei se sabem, que a lei do tabaco proíbe a venda a menores, mas não proíbe o consumo. Que eu acho uma delícia. Ou seja, enquanto na lei do álcool, se for apanhado a dar uma bebida alcoólica a um menor, incorre uma contraordenação, na lei do tabaco não me acontece nada. E andamos todos aqui a brincar com isto. E os pais, já disse isto tantas vezes e vou continuar a dizer, os pais têm de ser multados, ponto. Eu não admito, a sério, isto é a mesma palavra, eu não admito ver miúdos de 13, 14 anos completamente embebedados na rua, a polícia vai buscá-los ou vão para o serviço de urgência, depois o serviço de urgência liga aos papás, os papás vão buscar os meninos e não acontece nada àquela gente. Isto o que é? Isto é fomentar o consumo, fomentar o exagero. E isto tem de acabar. Temos de fazer programas dirigidos aos pais.
Se eles aparecerem, sim, nós já fizemos muitos. Não aparece. Temos feito muitos. Daí que eu acho que a prevenção ambiental aqui, nós temos que ser mais assertivos do ponto de vista político e legal. A lei tem que ser mais clara. A lei do álcool, então, tem que ser o flagrante delito. Como é que se apanha uma pessoa em flagrante delito? E mesmo em flagrante delito, aquilo leva a um processo administrativo, geralmente é arquivado, é muito difícil. Eu acho que aí temos de ser como os Estados Unidos, muito pragmáticos. Qualquer idade é preciso o cartão de cidadão. Se forem apanhados, por exemplo, na Austrália, se houver um acidente e se provar que aquele indivíduo bebeu em tal sítio, o tal sítio que vendeu é que paga os prejuízos. Se houvesse esta forma de agir, mas nós sabemos que as indústrias patrocinam os políticos. Infelizmente. Pois, Mas eu vou-me calar, já vou tomar os pingos do Luís Filipe. temos aqui um aspecto muito importante a refletir, que é efetivamente até onde é que podemos ir, até onde é que conseguimos mobilizar esses sectores para ir. Daí que eu acho que é importante lobby, não é marketing, nós temos de ter lobby na saúde. Os profissionais de saúde têm que arranjar um lobby, sem qualquer preconceito. Não, o lobby, por exemplo, as empresas do álcool, vocês sabem quantas empresas de lobby há em Bruxelas de álcool? 2.000. Há 2.000 gabinetes de lobby de álcool em Bruxelas. Eles não têm pejo nenhum em fazer lobby. Portanto, 2.000 é muita gente. Portanto, eu acho que nós, muitas vezes, temos esse preconceito, temos esse problema. Não, temos que fazer. Eu acho que a nossa comunicação tem que começar a ser diferente. Até mesmo assim. Que é a história das coisas indiretas, estás a perceber? Nós, quando ouvimos falar de alcoólicos, o que é que a gente diz? Temos X mil, X milhões de alcoólicos. E temos depois o que é que eles gastam. E o que é que reverte o Estado. O que eu acho que nós temos que começar a fazer para todas as áreas da saúde, e às tantas pressas também, nós estamos a começar a fazer isso na área da saúde mental, é a doença, qual é o impacto que uma pessoa está doente. Não só o impacto em termos de custos diretos, por exemplo, lá em cima na Casa de Saúde, fizemos um levantamento, já tem para aí 5 ou 6 anos, e que agora vamos adaptar, que é, quando eles estão abstinentes, aos 6 meses e a 1 ano, ver o que é que eles pouparam. Só a única medição que fizemos até agora foi só em relação àqueles que pouparam com a bebida, ou não consumir. E já dá para aí 2 ou 3 vezes mais o que eles pouparam, é superior àquilo que custou o tratamento. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos acrescentar, além do que eles não gastaram, o que é que eles pouparam. Em termos de idas ao hospital, de baixas que não meteram, dos filhos que tiveram melhor aproveitamento. Portanto, qual foi o ganho social daquela intervenção que se teve em saúde? E às vezes a gente esquece do ganho social. Anda a família toda baratinada nos psicólogos e no psiquiatra, porque o marido em casa está a beber. Portanto, se ele deixar de beber, a família vive melhor, não precisa de gastar dinheiro, não precisa de faltar, produz melhor no emprego, vai aos rastreios dele, não tem acidentes de trabalho. Mas e penso que é uma falha da saúde a não ter ainda passado para a governação a ideia que às tantas, se eles investirem mais nessas áreas, se eles aumentarem os impostos e não sei o que mais nos álcools e nas outras coisas todas, provavelmente vão faturar menos, mas vão ganhar muito mais porque as pessoas estão a beber menos. Mas sabes que há um estudo do tabaco, o único que eu conheço é de 2006, da Universidade Católica da Faculdade de Medicina de Lisboa, sobre o tabaco, em que o Estado neste momento está a arrecadar de impostos com o tabaco a 1,4 mil milhões de euros. Mas está a gastar nesse ano, só com custos de saúde, gastou 1,9 mil milhões. Pois falta acrescentar os fumadores passivos, o impacto, as baixas médicas, a falta de produtividade e a comparticipação das famílias nos fármacos. E em Portugal era necessário haver isso. Os Estados Unidos têm muitos estudos em que provam o impacto, porque a indústria consegue criar na população o mito de que o Estado ganha dinheiro com o tabaco e a droga e o álcool. E é mentira. Não gasta nada disso. Gasta dinheiro, não ganha. É verdade. E essa é uma questão muito importante. Desculpe. Vamos chegar lá, porque agora, sabes melhor do que muitos dos projetos europeus agora, se não tiver questões ambientalistas e impacto social, não são aprovados. Exatamente. Vamos a reboque, mas vamos chegar lá.
Esta questão do impacto social é importante e do impacto económico dos comportamentos de risco que estão associados, nomeadamente àquilo que estamos aqui a discutir, e a evidência é cada vez mais consistente nesse domínio. Eu penso que trazemos aqui para a discussão mais um conceito que tem a ver com não só o envolvimento, a legislação, a permissividade da regulamentação que é existente no nosso país, mas também temos aqui um aspecto da consciencialização outra vez, porque aquilo que o Dr. Luís Filipe estava a dizer também é importante para a pessoa que está em abstinência não voltar a consumir, que é algo que também acontece. E, por exemplo, eu sou filha o meu pai foi um grande fumador durante muitos anos. O meu pai fumou mais de dois maços de tabaco diário. E o meu pai já não é fumador há mais de, acho que faz agora 20 anos, que o meu pai já não fuma. E o meu pai criou uma conta com todo o dinheiro que gastava com o tabaco, até hoje. E ele tem muito orgulho nessa conta, não entra lá mais nada a não ser esse dinheiro, porque ele dizia este era o dinheiro do tabaco durante 20 anos. É uma poupança que ele fez do tabaco, que fazia, e é uma forma muito... O plano de reforma. É o plano de reforma dele, a poupança de reforma dele. Penso que ele vai viver mais anos graças a isso, por aquele dinheiro estar ali e não ter sido consumido em tabaco. E espero que ele assim o faça. Mas a verdade é que isto torna consciente à pessoa, estes dados são importantes para tornar consciente à pessoa o impacto que aquilo tem na sua vida, efetivamente, porque o dinheiro acaba por ser importante e acaba por determinar, já vimos muitas das atuações. Falámos na escolha alimentar, o dinheiro a disponibilidade financeira tem um peso importante nestes domínios também, e também pode ser um fator motivador, a poupança pode ser um fator motivador. E estamos aqui a falar de fator motivador e sensibilização, por isso vínhamos aqui falar sobre a determinação de cada pessoa para ser mais saudável. Porque até agora falámos que as razões têm a ver com o envolvimento, a cultura, falta pensar aqui no indivíduo. E temos hoje aqui o Dr. Farinha, que é adjunto da direção clínica, é médico, especialista em ginecologia e é responsável do CESARAM pelo Centro Regional de Rastreios da Região Autónoma da Madeira. Muito obrigada por também se juntar a nós nesta discussão. E íamos falar aqui com o Dr. Farinha exatamente disto. Falou-se que é importante prevenir, mas é importante também aderir aos rastreios, porque muitas problemáticas podem ser detectadas precocemente e, se estamos a falar em sustentabilidade, devemos sempre prevenir. Aquilo que não é possível prevenir é importante detectar precocemente para garantir também sustentabilidade de todo o sistema e uma melhor saúde para as pessoas. Nós temos tido um caminho já longo no processo de implementação de rastreios de base populacional. Este é um projeto que foi apresentado pela primeira vez em 2018 como um desafio a estender a partir do rastreio do cancro da mama, que já existia na região autónoma da Madeira desde 1998, o rastreio da retinopatia diabética também. O que se pretendeu a partir de 2018 foi a implementação de rastreios de base populacional para outros tipos de cancro relevantes no nosso contexto e no contexto das doenças tumorais mais prevalentes. E realmente tem sido um caminho e um desafio muito grande. Então, passava a palavra ao Dr. Farinha para nos falar exatamente sobre o que se tem vindo a colocar como mais difícil e como é que podemos reforçar
a eficácia destas medidas, a adesão da nossa população, que caminho devemos seguir. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado por cá estarem. Obrigado também pelo convite que foi feito. E cumprimentar aqui os meus colegas todos, porque na realidade também contribuíram muito para um pouco daquilo que eu tenho para vos dizer. E vou começar exatamente por muitos pontos que já foram aqui tocados. Eu acho que o problema a avaliação e a valorização dos rastreios tem muito a ver com a fase inicial desde a nossa vida. E tenho exatamente esta visão. Tudo o que eu posso fazer para melhorar agora será, na verdade, um contributo forte para que no futuro tenhamos situações francamente melhores. Alguns rastreios sem necessitar do rastreamento populacional e outros que provavelmente irão aparecer. E, portanto, começo logo por dizer que a base disto tudo chama-se comportamento. Portanto, eu acho que o nosso comportamento, desde o início da nossa vida, que nos vai, na verdade, dar o caminho e indicar aquilo que deve ser o nosso futuro, as necessidades que os sistemas regionais de saúde têm, naquilo que se vai tratar de procurar encontrar soluções para alguns rastreios. E começo também por dizer aquilo que para mim é um chavão. Cada um é o guardião da sua saúde. Nós temos que entender que a saúde é nossa. E, portanto, somos nós que temos que lutar por ela, trabalhar por ela e, de alguma forma, mantermos ao longo da vida. E isto é a base de tudo, porque quando falo de rastreios, falo em encontrar problemas que sejam primordiais ou fundamentais para a sociedade. E, portanto, eu tenho que cada um de nós é um contributo sério para a nossa sociedade. Somos um contributo através daquilo que somos, mas também através do comportamento que fazemos e mostramos aos outros. E, portanto, dei o nome de comportamento como a chave para mim que é fundamental. Quero também vos dizer aqui uma coisa que de alguma forma pode ser altamente discutível, mas que eu acho que é um pouco assim. O custo da saúde é de todos. Todos nós devemos contribuir de uma forma clara para a saúde. O custo económico da doença já não é da mesma forma. Necessariamente é da sociedade e, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista orgânico, é para o doente, mas também é para os seus familiares. E, portanto, é um contributo que, de alguma forma, tem um atingimento muito mais alargado. Daí que, pensando assim, na verdade, vale a pena nós apostarmos na saúde e não propriamente andarmos aqui a tratar a doença. E daí que temos que ter esta base que para mim é fundamental. Tudo passa também ao longo de outro patamar que todos nós falamos no dia-a-dia, mas que, na verdade, muito vemos que esse contributo, ou essa forma de estar na vida nem sempre é realizável. E que se chama exatamente os comportamentos saudáveis de vida. Nós somos extremamente sedentários, andamos a combater a obesidade há algum tempo, os números são o que são, e a obesidade, infelizmente, é transversal a toda a sociedade, quer à parte infantil, quer à parte da mulher e da gravidez, mas quer também à parte da população adulta. E, portanto, temos aqui algumas coisas que se calhar temos que também tratar e ver de uma visão diferente, como dizia também um pouco o Dr. Luís Filipe. Nós temos trabalhado, mas não temos tido resultados. Portanto, alguma coisa aqui temos que pensar de maneira diferente. Eu vou dar aqui alguns exemplos também, já que falamos hoje, e tocamos aqui no assunto daquilo que é a política de saúde, que às vezes pode não estar completamente correta. Eu vou dar um exemplo que a mim é muito grato, mas que eu tenho que dar aqui, que é exatamente a falta de, muitas vezes, de termos população ativa, na realidade ser ativa na sua função e na sua prática diária de trabalho. Nós temos taxas de inibição do seu trabalho e, portanto, as taxas relativamente baixas médicas, que, em alguns casos, são extremamente prolongáveis, em alguns casos também, diria eu, e vou sofrer as consequências daquilo que estou a dizer, que na realidade muitas vezes não são justificáveis. Mas temos legislação que aporta a isto e que não ajuda. Eu dou o exemplo da área do meu trabalho, eu trabalho na área da obstetrícia, e, portanto, tendo uma baixa de gravidez de risco, a mulher ganha mais do que se estivesse a trabalhar. E diria mais, até ganha muito mais do que o seu vencimento normal. E, portanto, diz logo que temos aqui um problema de legislação. A legislação não explica tudo, porque quem passa o atestado e assina não é a legislação, é um profissional de saúde. Pronto. Mas, na realidade, temos aqui um caminho que é um caminho errado. Quando nós somos fortemente a favor
de que todos nós devemos ser pessoas ativas, e a atividade traz o bem-estar em todas as áreas, até dos colegas que aqui falaram. Na realidade, temos aqui também, do ponto de vista do contributo daquilo que o poder político nos poderia dar, algumas normas ou algumas leis que deveriam ser, na verdade, alteradas ou pelo menos verificadas, porque não contribuem exatamente nesse sentido. Portanto, com base nisto, perceber também que o ponto de vista social, cultural e económico é fundamental para a questão dos rastreios. Quando nós entramos exatamente ou decidimos que vamos conduzir uma determinada área para um rastreio, é exatamente porque temos um problema de saúde pública que é importante, mas que também verificamos que, se atempadamente tivermos este diagnóstico feito, teremos aqui um custo-benefício elevadíssimo. Elevadíssimo, primeiro, para o doente em si, porque é sempre o maior ganho que podemos ter, que é a saúde de cada um de nós, mas também para o sistema de saúde, que não pode carregar muitas vezes cargas brutais de custos, quando, na verdade, os comportamentos diferentes ou uma organização dos serviços diferentes poderia nos transmitir e trazer ganhos que são relativamente importantes. Daí que, do ponto de vista cultural, também é importante o nós trabalharmos. E trabalharmos, para mim, é começarmos a trabalhar logo desde o início. Eu digo que o rastreio começa em casa. Portanto, todos nós devemos trabalhar em casa exatamente naquilo que são as bases daquilo que é rastreável ou das doenças. Informando que o objetivo do rastreio é sempre o diagnóstico prévio, antes do aparecimento dos sintomas. É naquela fase pré-clínica ou subclínica, é aí que nós temos os ganhos. E, portanto, é um trabalho de casa. E aí atrevo-me a dizer que os filhos são os embaixadores da informação em casa. E, portanto, temos que trabalhar nas escolas. Essa é a base inicial que me parece mais importante. Fazendo chegar a informação e sabendo perfeitamente que estas crianças, que sendo muito verdadeiras daquilo que transmitem, também são elas exatamente, muitas vezes questionam os pais se já os fizeram ou não o fizeram. E, portanto, nós temos que pensar aqui exatamente como um centro de início dos rastreios, aquilo que é a população mais jovem. É aquela que não está englobada no rastreio, porque essa é aquela que vai transmitir. Depois pensar que a palavra puxa a palavra ou a palavra leva a palavra é importante. É importante também nas idades infantis, nas idades da juventude, mas também na idade adulta. E, portanto, penso que temos que trabalhar um pouco assim. Se nós queremos, não vou falar dos rastreios em si, no global, posso eventualmente falar dos que existem, mas a doutora Bruna já falou um pouco sobre isso, apenas dizer. O que nós pretenderíamos sempre é que tivéssemos aqui um valor muito aproximado da população convidada, e eu chamo-lhe sempre população convidada para os rastreios, que fosse muito próximo dos 100%. Temos alguma lógica de entender que isto é uma tarefa que não é muito fácil, uma tarefa extremamente difícil, mas ficaríamos muito agradados se estivéssemos muito próximos disso. Daí que a informação e a divulgação dos eventos são fundamentais, mas não bastam. Portanto, é mais importante, na verdade, o conhecimento de cada uma das situações que existem de rastreio e da possibilidade que têm de poder. Isto é a tal questão da palavra puxa palavra, que é muito mais importante, muitas vezes, do que os slogans ou com algumas informações que aparecem nos centros de saúde. Também, penso que é importante que se trabalhe nas pessoas exatamente este objetivo de que é sempre melhor o próprio poder tratar lesões pré-clínicas do que estar a tratar situações clínicas graves. Se nós pensarmos um pouco na nossa saúde, talvez tenhamos aqui um caminho e possamos recorrer aos rastreios. Se nós continuarmos a ver de que não há efetivamente ganhos, eu me comportando bem ou me comportando menos bem, os ganhos que tenho são exatamente iguais, se calhar eu não tenho aqui visibilidade nem ganho para aquilo que é o rastreio. Eu costumo comparar um pouco àquilo que acontece nas escolas quando temos alunos que são excelentes e alunos que, pelo contrário, não o são, mas também porque não se dedicam a isso. E o que se pretende, não é verdade, valorizar também aqueles que fizeram, mas de alguma forma reconfortar aqueles que não conseguiram. Eu costumo dizer que quando se estimula aqueles que estão de alguma forma menos exigentes que a sua formação, nós estamos a desestimular exatamente aqueles que eles são, porque veem que não têm exatamente benefícios em relação a ter sido melhores. Portanto, nós temos que estimular exatamente para ser melhor. E temos que dar esta ideia exatamente à nossa população.
é que vale a pena ser melhor e que todos nós conseguimos se todos nós atuarmos no tempo certo. E atuar no tempo certo, nestas questões, é exatamente antes de termos a patologia. Pelo que, o primeiro ponto aqui importante é dizer, todos nós devemos recorrer aos cuidados de saúde primários. Todos nós devemos ter o nosso médico de família. E esse é o primeiro passo. Porque aí há a garantia de que os rastreios vão ser também falados e todas as orientações vão ser dadas. Segunda palavra, nós temos um Serviço Regional de Saúde que põe em pé de igualdade os cuidados de saúde hospitalares e os cuidados de saúde primários, portanto, os públicos, com os privados e com os sociais, com o sistema convencionado, como eu digo. É também tarefa do sistema convencionado e social que informe, efetivamente, os seus utentes de que os rastreios existem e que eles devem ser aceitos ao fim e ao cabo do ciclo de vida. Esta também é uma função de todos. E, por fim, como estamos cá todos profissionais de saúde, é toda uma função nossa que essa informação chegue. E, portanto, explicando as dúvidas, mas fazendo com que aconteça. Porque se nós recorrermos e tivermos aqui rastreios populacionais elevados, nós teremos ganhos na saúde das pessoas, em primeiro lugar, a curto prazo, nem sequer a longo prazo, mas vamos ter aqui ganhos em termos económicos, que na verdade somos todos nós que pagamos a longo prazo. E, portanto, esse é o primeiro ponto que vos quero dizer, não esquecer a função de comportamento, mas a função também que os serviços públicos e privados de saúde têm e esta responsabilidade que é de todos. Tu, Farinha, nesta questão da sensibilização para os rastreios, apesar de, já falamos aqui de género, do sexo, sabemos que as mulheres são mais, aderem mais a rastreios, a evidência tem mostrado isso, aderem mais à procura dos cuidados de saúde no domínio preventivo e mesmo no domínio curativo, mas aqui no preventivo isso pode ser muito relevante. Há um conceito também, isto falando de obstáculos que nós vamos ter à adesão. Então vamos ter os homens como uma população-alvo, como em outras áreas de atenção para o recrutamento. Outro aspecto também é a visão e algo que ouvimos muitas vezes da nossa população, que é não gostar de ir procurar doença. E que é melhor ficar assim e não saber. Isto são mitos que acabam por ficar enraizados e contra os quais nós temos de trabalhar, não é? Mas temos aqui dois problemas. A questão cultural, não querer se ver doente, principalmente porque estamos a falar de um adulto que muitos, apesar de muitos não serem ativos, muitos outros são muito ativos e estão vinculados ao trabalho, e sair para procurar doença é algo mencionado por eles e que nós temos de combater esta ideia. Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos passar esta mensagem? Falámos aqui do sector empresarial. Nós sabemos e temos por objetivo ter a saúde como tomada de decisão. Será que nos rastreios devemos ter o sector empresarial como parceiro na disseminação, na consciencialização dos profissionais, das pessoas que são alvo de rastreio? Como é que vê esta estratégia de recrutamento? É porque a divulgação no geral, que é a estratégia que nós mais utilizamos, ela tem algum impacto, a informação chega a alguns. Mas muitos destes adultos não vão ao centro de saúde, não vamos conseguir que o recrutamento aconteça exatamente pelas crianças na escola, porque é muito indireto, pode demorar muito tempo até se conseguir passar essa mensagem, e nós precisamos recrutar para rastrear num determinado ano civil, aquelas pessoas com uma idade alvo. Então, eu tenho estado a refletir sobre isto. O que é que pensa sobre isto? Como é que vamos trazer os homens, como é que vamos trazer os adultos vinculados ao mercado de trabalho, aos locais para fazer rastreio? Muito bem. Na verdade, às vezes
uma informação ou de alguma forma uma condição que as pessoas encontram exatamente para não procurarem os serviços de saúde, é dizer que a ignorância na saúde é extraordinária, não é? Porque na realidade eu não sabendo, até eu saber está tudo bem, tudo perfeitamente saudável, que é uma coisa maravilhosa. Mas na verdade nós nos rastreios não vamos procurar a doença, nós vamos identificar, que é uma coisa diferente. E portanto, se ela estiver lá presente, vamos tratar exatamente condignamente antes que ela dê, exatamente, ou se desenvolva em passos que possam ser, esses sim, de doenças importantes. Quando eu falei na questão infantil, não estou a falar a questão infantil não é só no futuro, é também no presente, porque a informação lá chega. Lembrar também que as grandes, de acordo com a lei laboral, as grandes empresas têm exatamente medicina do trabalho. E a função da medicina do trabalho também é exatamente isto, contribuir para. É verdade também que os homens são muito mais reticentes. Eu costumo dizer, e como ginecologista, que na verdade as mulheres recorrem mais e nós tratamos-las melhor do que efetivamente os homens. Os homens não concorrem exatamente da mesma forma, isso tem também estigmas do ponto de vista cultural. Pronto. E nós temos que trabalhar também nesta parte da cultura. Quando digo a informação, tem que chegar a todos. Para chegar a todos nós somos fatores contributivos. As entidades patronais também. A própria Igreja também. Porque não podemos esquecermos de uma região que ainda é bastante católica. E, portanto, nós temos que pensar também nisso, embora tenhamos a identificação de que, na verdade, no campo é muito mais fácil que as pessoas contribuam para os rastreios do que propriamente dentro das grandes cidades. E, portanto, também aqui a Igreja pode não ter o papel tão grande, e as associações culturais, as associações recreativas e os clubes também. Nós temos que trabalhar com todos. Esta é a base para poder ter um rastreio mais elevado. Mas isso lá está. Se a palavra puxar palavra, de alguma forma nós vamos ter aqui a informação a chegar a muitos mais. Mas claro que é uma tarefa de todos. E pensou muito bem, porque na verdade isso tem que ser alargado à sociedade, porque nós temos um problema de sociedade e, portanto, também a sociedade tem que contribuir. Ela também, exatamente, para encontrar este tipo de soluções. E, portanto, passa para todos nós também pensarmos em formas que sejam mais criativas, porque temos sempre que ser mais criativos também na comparticipação dos convidados para os rastreios. Muito obrigada. E para terminar esta conversa, passava aqui a palavra ao público aqui presente. Se há comentários, questões, alguma coisa que querem colocar aos nossos intervenientes? Havia uma pessoa ali interessada. Eu vou lá, deixa-me ser simpático também. Bom dia. É um achego e uma reflexão também para pôr mais pessoas a pensar, porque eu sou Lídia Andrade, sou da Direção Regional de Trabalho e sou técnica de segurança no trabalho. E a questão e vim cá nesta mesa porque tinha a ver também com a questão do contexto laboral, a prevenção ao longo da vida, e o contexto laboral é muito importante porque realmente, além de passarmos 8 horas do dia no mundo do trabalho, são 40 e tal anos de vida ativa que a maior parte das pessoas têm, se conseguirem chegar e gozar a sua reforma. E é por isso que a saúde no trabalho, a saúde ocupacional é muito importante, e tudo o que foi aqui falado por cada um de vós toca. Eu penso que, acima de tudo, e é a minha opinião, nós em sociedade temos uma grande falha, que é uma falta de cultura de segurança. E falta de cultura de segurança a todos os níveis, desde a prevenção dos acidentes, em casa, na estrada, nos locais de trabalho, a falta de segurança num todo, de respeito também pelo outro, porque muitas vezes não nos podemos salvar pondo os outros em causa. E isto como é que se dá a volta disto? É começar na escola, mas eu também percebo, e nós também já tentámos ir às escolas, e durante algum tempo tivemos um programa que era o projeto SHS Escolas, em que tivemos algumas escolas a aderir, tinham um prémio, é tudo muito bonito, mas depois as escolas também são solicitadas por todos os setores da atividade. A prevenção rodoviária, a prevenção das substâncias, a promoção da saúde,
talvez aqui seria importante haver, e como vocês também já disseram, não sei, cada um a puxar pela sua causa, mas haver algo que seja, não sei se naquela disciplina que as escolas já têm, que é da cidadania ou qualquer coisa do género, mas que se calhar numa disciplina desse género que seja abrangente para todas as áreas da sociedade e incluir tudo o que é a prevenção, fazer com que desde pequenos também haja esta questão de pensar como cultura de segurança para toda a vida, mas depois não deixar essa disciplina só para os professores, porque depois quem vai dar as disciplinas, do que eu vou percebendo, tanto pode ser o professor de Biologia, como o de Matemática, como o de Informática, e pode aí também falhar na forma como as coisas são transmitidas aos alunos. Eu por via do trabalho na Comissão Regional de Luta contra a SIDA, e realmente as colegas do projeto ESA, na forma como eu já vi serem feitas as ações de sensibilização, que é de 1 hora, e depois o projeto ESA nas escolas tem outra dimensão, é um projeto importante porque não trabalha só a questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, mas também trabalha a parte do afetivo, é projeto para a sexualidade e afetos. E aqui a questão dos afetos também, toda essa componente mental, cognitiva, que acho que como sociedade estamos a precisar, se calhar, dar aqui uma volta de 180 graus e começa talvez por falhar o que também alguns foram dizendo, que é uma falta de vontade política, social, cultural, económica. Concordo consigo. Já agora, como utilizei a palavra consciencialização por algumas vezes, pois, como fiquei com essa, mas também utilizei outra que é retrocesso civilizacional, também utilizei essa. Você falou na escola, e eu acho que sim, a escola é extremamente importante nesta área que acabámos de falar, nos rastreios, na prevenção, na saúde mental. Mas o problema está mais acima do que nós todos, está acima, porque está nos políticos, está no interesse da política. Também já alguém falou aqui no interesse da política, e o Dr. Luís Filipe falou, e muito bem, por exemplo, o problema do alcoolismo, os impostos, a falta de dinheiro, a economia, as finanças, tudo isto. Há quem de uma maneira mais maligna, mas a eutanásia é para diminuir os custos de cuidados paliativos. Portanto, isto é tudo muito complicado, a sociedade em que vivemos, e a maneira como os políticos pensam e a maneira como os políticos estão fazendo. Há uma disciplina que não havia no meu tempo, de certeza que não, e no meu tempo dos meus filhos mais velhos, a mais nova desses mais velhos tem 25, mas existe agora, que é a cidadania, e que se devia dedicar, por exemplo, a este tipo de consciencialização na área da saúde, para quando as crianças forem adultos saberem proteger-se em termos de saúde e portanto, proteger-se contra a doença. Mas a maior preocupação neste momento é as casas de banho mistas. Portanto, quando a gente está nisto, é difícil. Eu não sei o que é. Eu acho que o problema da prevenção é a transversalidade. E vou contar um exemplo rapidinho. Tínhamos um doente aqui há uns anos, na casa de saúde, com problemas de álcool. E então ele era daqueles que fundamentalmente bebia só ao fim de semana. Durante a semana estava mais ou menos controlado, então ao fim de semana, além de beber, também era fumador. E por azar vivia num prédio qualquer, de 5 ou 6 andares, e por baixo havia uma pastelaria. Teoricamente não devia vender álcool, que eu saiba. Mas na Madeira todas as pastelarias vendem álcool. E principalmente ao fim de semana, quando havia um jogo de futebol, acabava sempre os cigarros. E ele de facto não queria beber. Ele tinha o azar que ia à pastelaria comprar cigarros, depois estavam lá uns amigos a ver futebol, mais um copo, e ele acabava por recair ao fim de semana. Lá se fez um trabalho com a família, com a esposa, com o filho. Sempre que o senhor quisesse, muitas vezes ele já levava uns cigarrinhos para casa para ele não ter a desculpa de sair. Quando ele queria sair para comprar cigarros, já levava, já ia acompanhado.
Um dia qualquer o senhor começa a sofrer problemas de tensão e vai ao cardiologista. E um alcoólico é sempre alcoólico, e a meio da conversa o cardiologista, se beber um copinhozinho à refeição não tem problema. Passado 2 ou 3 anos tinha recaído. Portanto, acho que isto é um exemplo dessa transversalidade e até própria, e é mesmo entre os profissionais de saúde. Era só um exemplo de uma história que eu acho que é. Sobre este assunto também agradecer o contributo da doutora Lídia e dizer que a questão da transversalidade aqui mencionada é mesmo muito importante e faz-nos refletir sobre as nossas inúmeras ações de prevenção. Muitas vezes e temos de pensar que o público-alvo destas ações é o mesmo e provavelmente temos de enumerar estas ações e temos de integrá-las mais. E essa poderá ser uma recomendação, a integrar também as recomendações que hão de sair desta ação. Porque, efetivamente, se a população é a mesma, podemos ter pessoas que são alvo de muita informação de várias fontes. Se nós a sobrecarregarmos e fizermos... podemos causar resistências a esta mensagem que a saúde quer passar. E, apesar de tudo, discutimos aqui com vários intervenientes assuntos muito diferentes, mas que têm todos uma matriz muito comum, do quanto os fatores de risco, de uma forma geral, são comuns, as condicionantes ambientais, sociais, políticas são as mesmas, e nós estamos a trabalhar com uma só sociedade, uma só pessoa, quando nós estamos a falar sobre o comportamento individual. Por isso, provavelmente temos de integrar tudo isto e pensar na abordagem da pessoa e dos vários assuntos que são importantes na sua saúde. Promover uma cultura de segurança será importante na nossa região. Promover uma cultura de saúde em que a saúde é central em todas as tomadas de decisão, em todos os contextos, também será mesmo muito importante. Temos de trazê-la à discussão noutros contextos. Gostava de agradecer a todos o contributo, agradecer também terem aceito este convite da Direção Regional da Saúde. É um gosto poder contar com todos. Agradecer também a todos os presentes. Dizer-vos que os nossos trabalhos continuam amanhã para discutir a proteção da saúde, preparação e resposta a emergências, particularmente eventos com impacto na saúde humana. A todos, muito obrigado e um resto de boa tarde. Durante a tarde vamos para a comunidade, vamos estar com um grupo na população em Santo António e vamos continuar a passar esta mensagem noutros contextos com o mesmo objetivo, promover a saúde de todos. Muito obrigada.